Meus irmãos, boa tarde. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho de hoje. O tema da perfeição é algo que na doutrina espírita tem um lugar especial. E não por outro motivo, porque como terceira revelação, como um trabalho exemplar feito pelos espíritos trazendo iluminação para a Terra, eles vieram, de certa forma, apresentar como fazer. Até um determinado momento, a gente tinha lá o que tem que ser feito, né? Temos que ser bons, temos que amar. Essa questão do amor, ela está desde o Velho Testamento. Lá em Levítico, Deuteronômio, Provérbios, nós vamos encontrar o tema do amor ao próximo como sendo algo realmente importante. Não há como pensar num ser em grau alto de elevação sem considerarmos a possibilidade dele ter essa possibilidade do amar incondicionalmente. Agora a questão que não quer calar é como é que a gente faz isso? A pergunta que um cristão devia fazer naquela época e deve ter se feito em todo o tempo é como se faz esse tipo de coisa. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram queimadas, colocadas vivas dentro de fogueiras, tentando dar o seu testemunho de amor ao Cristo. E quando a gente vê Francisco de Assis, e quando a gente vê Paulo, sobretudo Paulo, falando a respeito dessa questão, Paulo nos diz assim: mesmo que eu entregue o meu corpo às chamas, mesmo que eu dê tudo aos pobres, mesmo que eu tenha a maior fé capaz de transportar montanhas, se eu não tiver amor, nada disso me adianta. Então é sinal de que é mais do que fazer coisas, é mais do que dar o corpo às chamas, é mais do que simplesmente fazer ou praticar atos. A verdadeira perfeição, ela se estabelece a partir de um caminho árduo e longo e que se abre para nós como perspectiva na medida em que os Espíritos vêm nos explicar como fazer esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa que a gente precisa encarar com relação à perfeição é, no sentido etimológico, a palavra perfeito quer dizer feito completamente. Feito completamente é tudo o que foi feito completamente é perfeito. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma abelha. Uma abelha é um ser perfeito. Por quê? Porque a abelha nasce e faz tudo o que uma abelha tem que fazer. Ela acorda, se é que a abelha dorme, ela acorda pela manhã e vai fazer a abelhice, se volta para casa totalmente realizada, e se é que ela dorme, ela vai dormir de novo, com a consciência tranquila de que ela foi uma ótima abelha. Então, a formiga é um ser perfeito, a minhoca é um ser perfeito. Agora, para a nossa desdita, a ameba é um ser perfeito, porque ela faz tudo o que uma ameba tem que fazer, no máximo possível da sua capacidade. Então, tudo aquilo que é realizado na plena capacidade é perfeito. Mas acontece que o ser humano, ele é contingente. E embora traga muitos aspectos da perfeição em si, no seu germe, ele não é perfeito porque ele não quer ser perfeito. Porque ele não sabe como ser perfeito, ele não recebeu isso de cima para baixo, ele não recebeu um manual de instruções, ele tem consciência, tem possibilidades, mas ele também tem desejos que são antagônicos a esse movimento de plena realização das suas potências. Por isso o homem é tão difícil de ser perfeito, porque para ele chegar a usar plenamente as suas capacidades, ele precisará ainda viver bastante. É como Allan Kardec nos diz: conhecer o caminho da perfeição já é um bom começo para sermos perfeitos, nem que seja em outras vidas. E para ficar ainda na questão das comparações, Emmanuel diz que nós somos inferiores até aos vermes das estrelas, tamanha a nossa incapacidade de galgar os espaços que nos separam da nossa plena potência, da nossa capacidade de nos realizarmos integralmente, porque se nós olharmos o homem
no seu aspecto, somente ficando no homem, sem considerar o espírito liberto, apenas olhando o homem enquanto invólucro carnal de um espírito. Nossa, quanta possibilidade nós temos, quanta potência nós temos, quantas coisas nós podemos fazer com o corpo. E olha o que nós fazemos com o corpo. Se a gente for olhar do ponto de vista, só do ponto de vista da mobilidade, nós nascemos com mobilidade plena, mas muitas vezes nós preferimos ficar sentados, nós preferimos não nos movimentar tanto, a gente prefere muitas vezes ir para os espaços mais curtos, as portas largas, não é? A gente não gosta muito das dificuldades, das portas estreitas. Então, a gente de certa forma, a gente se limita bastante. E isso dificulta o desenvolvimento espiritual, porque o espírito que habita um corpo, ele espera, ou tem como expectativa, usar este corpo o máximo possível para que o corpo, como escola do espírito, possa lhe trazer as possibilidades de eclosão da luz e, portanto, do seu desenvolvimento. Existe nessa questão, eu estou falando aqui de abelhas e formigas e de nós todos, mas também nós temos que considerar que há um outro grau de perfeição que é para mais além do que simplesmente os limites do corpo, que seria a chamada perfeição absoluta. O que é uma perfeição absoluta? O divino. O divino é perfeito absolutamente, ou seja, o divino tem todas as potências de tudo aquilo que é possível ser feito, de tudo aquilo que é possível existir, de tudo aquilo que é possível ser. Deus, portanto, ele é uma máxima potência realizada de todas as coisas, porque ele é o criador de todas as coisas, ele é a máxima expressão de todas as coisas, e assim como também diziam os filósofos antigos que falavam a respeito de Deus, Tomás de Aquino, por exemplo, ele dizia que Deus era a máxima expressão de tudo. Então, quando a gente olha na perfeição absoluta, é claro que quando a gente ouve sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial, a gente tem aquela impressão de que nós devemos nos transformar em deuses na terra, que nós devemos ser divinos agora, já aqui, nessa expressão de vida aqui, nesse momento, o que para nós é algo muito difícil. O que vai criar muito na gente é culpa, é arrependimento, é aquela sensação de que a gente vai se sentir verdadeiramente um verme das estrelas, porque a gente não tem essa possibilidade, dadas as limitações que o próprio corpo físico impõe no espírito. Então nós temos ainda que respeitar isso, temos como desiderato a perfeição absoluta, que é aquela que nos aguarda ao final de múltiplas reencarnações, e aí obviamente a gente tem que considerar que quando chegarmos na perfeição absoluta, cujo referencial é Deus, nós não teremos mais provavelmente as nossas identidades, nós nos fundiremos numa grande massa divina consciente. Como é que isso funciona, gente? Eu não faço a menor ideia, não é? Porque realmente é bastante estranho para nós. É uma das grandes perdas do ser humano, é essa capacidade dele se libertar da perda do ego, da perda da identidade, da perda da referência. Então a gente, quando pensa na possibilidade de sermos dissolvidos numa totalidade, a gente fica meio com medo disso, né? Eu vou sumir, eu vou desaparecer, enfim, no fundo, o que nós atingiremos será os graus máximos daquilo que nós já somos, já trazemos em germe. Mas quando nós olhamos essa perfeição como o Pai Celestial, o que a gente deve entender disso? Certamente é que assim como o Pai Celestial é plenamente potente nas suas capacidades, nós também devemos ser, mesmo nas nossas limitações. Nós devemos ser perfeitos nos estágios em que nós nos encontramos. Nós devemos ser perfeitos no planeta em que habitamos. Nós devemos ser perfeitos no local, na família, nos cenários em que fomos instados a viver. E aí nós temos que procurar a máxima perfeição. E obviamente que máxima perfeição inclui conhecer-se, saber quais são as suas potencialidades e a partir daí desenvolver-se para que essas possibilidades aconteçam, enquanto não só germem, mas como ato de fato realizado. Está claro isso?
Então a gente, quando começa a pensar na perfeição, para a gente não achar que a gente vai ficar volitando em corpos carnais, a gente não achar que a gente tem que ficar invisível ainda neste corpo denso, é a gente pensar que na nossa possibilidade humaninha, nós temos que pegar os nossos referenciais para sermos perfeitos em termos de relatividade e que esses nossos referenciais estão à nossa disposição. Quem é o nosso principal referencial de perfeição na carne? Jesus. Então, por que um homem como Jesus? Por que um espírito como Jesus desce na terra para encarnar num corpo físico de um homem numa cidade pobre de Nazaré? O homem de Nazaré, gente, era muito pobre. A cidade de Nazaré é uma cidade muito pequena, muito insignificante. Não é? A gente sempre traz esse cenário da cidade de Nazaré porque é importante vocês entenderem. Imensa uma cidade com 300 habitantes e que tinha um banheiro somente. Era uma cidade que as pessoas tinham casas manjedouras. As pessoas viviam com os animais dentro de casa porque não tinha esse negócio de curral, não tinha isso, era muito pobre. E, no entanto, numa casa pobre, numa cidade pobre, de família pobre, nasce o Espírito, encarna o Espírito mais perfeito que já pisou na face da terra. Certamente porque se ele nascesse num palácio, alguém diria assim, olha aí o que homem perfeito, mas também pudera. Ele nasceu num palácio, ele teve a riqueza, ele teve o exército, o pai dele foi um rei, ele teve os melhores professores, ele se realizou porque ele teve uma vida mansa, uma vida tranquila, ele era um filhinho de papai tranquilão, e aí ele conseguiu se realizar. Mas fala isso agora de um menino nascido em Nazaré. Fala disso de um homem que nasceu na cidade mais pobre da Palestina, na cidade mais insignificante em termos de tamanho e importância. Não tem o que dizer. A única coisa que essa mensagem nos traz é as condições sociais, as condições humanas, as condições familiares, as condições do corpo, elas não são limitantes da plena potência do ser. Elas não podem ser usadas como desculpa. Nós não podemos imaginar que estamos aqui e vamos viver a vida e recebemos muitos dotes, muitos talentos, e nós não usamos por quê? Porque tem um bocado de porquê, um bocado de motivo para não usar. Mas não pode ser, porque o nosso referencial, ele não teve nada do que temos, ele teve ausência de absolutamente tudo, mas isso não impediu que aos 30 anos ele se revelasse como Espírito puro e trouxesse uma lição tão perfeita e pura para nós, que até hoje a gente está meio tonto tentando entender o que significa a passagem de Jesus aqui na Terra. Então, quantas religiões tentam interpretar Jesus? Quantas seitas tentam interpretar Jesus? Eu estava numa cidade aqui do interior fazendo uma palestra, e aí eu fui fazer a palestra e entrei no lugar errado, porque era um lugar muito grande, assim, um estacionamento grande, tinha vários prédios, e eu parei o carro bem longe do lugar que eu tinha que parar, e estava tendo uma festa. Eu disse, meu Deus, eu vou fazer uma palestra no meio dessa festa, como vai ser o microfone? Eu fiquei pensando nisso, né? E era uma festa gospel, daquela de música, e o pastor dizia assim, aquele que não der o dízimo vai virar comida de bicho. Essa é a música, é até gostosinha de ouvir, gente, você ouve assim, é um forrozinho bacana, mas a letra é assim, quem brigar com o pastor vai virar comida de bicho, não é? Porque ele fala que Herodes virou comida de bicho, então a partir daí todo mundo que fizer algo diferente também vira comida de bicho. Então essas formas diferentes de interpretar Jesus é que nos levam realmente à ideia de como Jesus a mensagem dele foi trucidada. E uma das coisas mais importantes que aconteceu em relação a essa destruição da mensagem foi o próprio corpo de Jesus, porque como Jesus era um ser muito acima das nossas capacidades, deram a Jesus um corpo fluídico. Sabe o que é isso, gente? É Jesus, o espírito mais puro que já pisou na terra, ter enganado a mãe dele. Dona Maria, ser enganada, ela ficou grávida de um espectro de luz. Não foi de um neném. Ela achou que ia parir um menino, mas pariu uma lâmpada.
Não pode isso. Nasceu um homem, nasceu de carne e osso. E ele, para provar que isso era verdade, ele foi para a rua, pegou os primos dele, pegou pessoas da rua, pegou pescadores, homem do povo e disse: vou transformá-los também. Para que vocês possam entender que da mesma forma que do meu corpo nasceu a plena potência, desses indivíduos também surgirá a plena potência. Desses indivíduos eu também farei nascer a plena potência. E assim ele fez com os discípulos. E não foi fácil, assim como não é com a gente também. Não é com a gente porque a gente fica às vezes, será... né? A gente fica às vezes pensando como é que vai ser, como é que não vai ser. Então, quando ele faz isso com os seus discípulos, a gente lembra de Judas que o traiu, a gente lembra de Pedro que o traiu. Eles só foram cair a ficha literalmente naquele dia de Pentecostes quando eles acreditaram. A partir daquele super evento, né, de várias línguas, etc., eles acreditaram na mensagem de Jesus. Ali já era um Jesus que voltava dos mortos, já era uma mensagem contundente dos céus. Então aí eles acreditaram e seguiram o caminho, cada um no seu quadrado. Quando a gente vê Paulo, a conversão de Paulo, eu falo de Paulo de verdade, viu gente? O Paulo de Tarso lá de verdade. Então quando o Paulo de Tarso de verdade estava lá se fazendo cristão, ele também estava passando por um processo de um renascimento, de uma morte, matando um ser velho para nascer um ser novo, fazendo isso num interesse, fazendo isso com o objetivo de se encontrar na sua perfeição máxima. Ao ponto de quando ele estava perto de morrer, o soldado vacilante para arrancar o seu pescoço, ele disse: soldado, não tenha mais problema com isso, cumpra seu trabalho, porque o meu eu já acabei. Não é? Isso é uma coisa muito linda de a gente ver quando um ser tem certeza de que, dadas as suas limitações, que não foram poucas, ele conseguiu fazer o máximo possível daquilo que foi possível fazer. Então, quando a gente vê a perfeição aqui na doutrina espírita, a gente fica dizendo: bom, até agora, o que a gente vai fazer? Bom, então tem aí, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, não é? No capítulo 17, nós vamos encontrar uma apresentação bastante interessante que faz um detalhamento de Mateus capítulo 5, versículos de 21 a 48, e sobretudo no versículo 48, que é o tema da nossa palestra. Então, eu diria que o capítulo 5 de Mateus é aquilo que Gandhi dizia, né? Se todos os livros queimados ficasse somente o Sermão do Monte, pouco ou quase nada teria se perdido. E eu digo a vocês, usando, né, essa mesma lógica, se todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo sumirem do seu Evangelho, caírem, porque às vezes solta a cola aqui, eles soltam as páginas, e ficar somente esse capítulo 16 ou 17, e sobretudo uma parte dele chamado O Homem no Mundo, pouco ou quase nada terá se perdido. Esse é, sem dúvida nenhuma, um dos capítulos mais libertadores desse livro e talvez de toda a doutrina, que nos fala de reencarnação, nos fala de resgate kármico do passado, nos fala de uma série de coisas, e aqui, de uma forma extremamente clara, os Espíritos vêm nos dizer, primeiro, o que é um homem de bem? Né? O que é um homem de bem? O que é um homem perfeito? Porque isso aí agora começa a dúvida. Se eu vou seguir o caminho de Jesus, eu preciso saber quais são os caracteres que eu tenho que trazer para a minha vida. Porque Jesus foi muito amplo, Jesus foi muito plural. E ele era uma pessoa que ele trabalhava fora da hipocrisia. Olha, gente, se é uma coisa que não existe na mensagem de Jesus, é a hipocrisia. Ele não gostava de gente hipócrita. Ele dizia: os hipócritas são como sepulcros caiados. São muito bonitinhos pelo lado de fora, mas dentro são podres. São cheios de coisas podres. Então, o que ele trabalhava na verdade, que ele vai dizer depois: vocês vão conhecer uma verdade e a verdade irá vos libertar. Vocês vão conhecer uma verdade que vai libertar a todos. Que verdade é essa? A verdade é a essência do ser. Porque ele dizia lá no capítulo, em Mateus, nesse capítulo 5,
E nesse capítulo 6, que são os 2 capítulos que ele trabalha sobre isso, ele vai trabalhar sobre tudo agora, falando sobre as contradições. E ele diz assim nas contradições: ouviste o que foi dito, não matarás, porque aquele que matar será digno de julgamento. Olhe como Jesus era. Eu, porém, vos digo que aquele que se encolerizar com seu irmão já é digno de julgamento. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Essa é dureza, viu, gente? Olha só o que é que ele diz: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar uma mulher com desejo já adulterou com ela. Tá bom assim? E aí, a partir daí, ele começa a fazer determinadas digressões interessantes. Ele diz: quando você estiver indo para o altar fazer a sua oferta, lembre-se se você tem alguma coisa contra alguém. E se você tiver alguma coisa contra alguém, vai lá resolver. Vai lá resolver antes. Depois você volta para colocar a sua oferenda no altar. Se você tiver alguma coisa com alguém indo em direção ao juiz com o seu litigante, faz as pazes com o seu litigante antes de chegar no juiz, para que o juiz não lhe coloque numa prisão e você só saia de lá depois de pagar o último lepto. Ouviste o que foi dito, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amarás o teu inimigo. Orarás por aqueles que vos maldizem ou que vos perseguem. Por que isso ele está falando em relação a um comportamento que é natural nosso, olho por olho, dente por dente? Vingança, atuação na vingança. Ele trabalha no sentido de que a gente possa ressignificar as ações do outro contra mim. Ele age no sentido, quando ele diz doar a outra face, ele não está querendo transformar as pessoas em idiotas. Ele apenas está dizendo: quando você estiver ferido numa face, mostre que você tem outra face, a face da compreensão, a face do entendimento e até mesmo a face do se afastar, do se preservar. Você não é aquela pessoa, você também tem uma outra possibilidade. Mostre a outra possibilidade que você tem. E aí a gente fica às vezes achando que para que a gente possa ser perfeito, a gente tem que engolir tudo, a gente tem que achar tudo. E aí eu vou resgatar aqui o Homem do Mundo e vou pedir permissão a vocês para ler, apenas para a gente se lembrar. Capítulo 17, o Homem no Mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Aqui são os espíritos dizendo que aqueles que querem ajuda merecem consideração. Porém, purificai os vossos corações, não concitais que neles se demore qualquer pensamento, porque se nós estamos com esse desejo, nós devemos elevar os nossos pensamentos na vibração daqueles a quem nós chamamos. Não adianta fazer qualquer tipo de evocação espiritual sentindo raiva de alguém. Não adianta fazer qualquer tipo de evocação para espíritos puros quando as minhas vibrações não conseguem estar em sintonia com estes espíritos. Olhe como é simples a regra. Para conversar com Jesus, o telefone tem que estar em sintonia com a vibração de Jesus. Quanto mais alto a gente chama, mais alta a nossa responsabilidade de estarmos em sintonia com. Então, se eu não estou em sintonia com falar com Jesus, eu tenho que falar com Zé Francisco, que é um espírito que eu conheço, que ele é mais simples, ele é menos, né, a vibração dele é mais densa. Então, fica mais fácil para mim falar com Zé e pedir: Zé, depois quando você puder, você fala com Jesus. Porque para falar com Jesus, segundo os espíritos, eu tenho que estar numa vibração muito interessante para falar com ele. Encontrando em vós, para que esses espíritos encontrem em vós as necessárias disposições e lancem em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e de justiça. Aí ele continua: não julgueis, todavia,
que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Ninguém quer que as pessoas virem santos, monges, que andem por aí de mortalha, que andem se escondendo em grutas, virem gurus. Não. O que está aqui dizendo é o seguinte, ó: vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Aí vem lindamente: sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento tal de pureza que as possa santificar. Se você é um policial que tem que estar na rua combatendo o crime, faça isso de uma forma tal, com a pureza tal, que possa santificar aquilo que você está fazendo. É mais ou menos por aí que João Batista fazia o seu batismo. Ele dizia para a pessoa: eu sou um coletor de impostos, então eu te batizo, nesse momento, e você agora será um coletor de impostos justo. Porque senão o mundo não teria mais coletores de impostos, não teria mais policiais, não teria mais ninguém que fizesse algum trabalho que pudesse constranger o outro. Seria bastante complicado. Então ele diz assim: sois chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum deles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Nada de hipocrisia. Sorriso Facebook não funciona. Ou é de verdade ou não é, gente. Seja a vossa aventura aquela do herdeiro do céu. Aí vem uma questão importante, que é a certeza que eu estou fazendo tudo isso, porque dia virá que quando vier a minha desencarnação, eu então irei para um lugar muito melhor do que aquele que eu estava antes de vir para cá. Essa é a nossa motivação principal. Por que fazer tudo isso? Eu quero viver na perfeição do Pai Celestial. Eu quero ser uma pessoa tranquila. Eu quero ter minha alma em paz. Eu quero não ter mais as preocupações, as dores, as angústias que eu carrego hoje. Então, qual é o esforço que eu tenho que fazer? Eu preciso me realizar naquilo que seja a minha vida. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. É ou não é libertador? Podemos viver as nossas vidas normais, sem culpa, gente, sem culpa. Agora, o problema não é o que você faz, é como você faz. O problema não é em como o lugar que você está, mas é como você está no lugar que você se encontra. Isso faz toda a diferença, porque os espíritos não nos olham nos atos, mas sim nas verdadeiras transformações de que somos capazes de processar. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado unicamente no contato com os seus semelhantes. Nas lutas mais árduas é que ele encontra o desejo de praticar esta caridade. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de se aperfeiçoar. Não tendo de pensar senão em si, a sua vida é a de uma pessoa egoísta. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, eles assim os abençoam. E é essa nossa condição de pensar que os Espíritos estão nos dizendo que nós não devemos mudar o rumo das nossas vidas. Nós nascemos em casas especiais. Por que são especiais? Porque elas foram concebidas para nós.
Nós nascemos em famílias especiais porque aquelas pessoas não estão ali pelo acaso. Elas estão ali porque elas fazem parte de um contexto de uma história, de uma realidade que é minha, que é especialmente minha, que foi trazida para mim para que eu possa me desenvolver. A minha vida social, o meu papel na sociedade também é importante porque eu estou aqui cumprindo esse meu papel de ser esta pessoa vivendo na sociedade com esta contribuição. Tudo isso é absolutamente igual a tudo que nós fazemos. A questão agora que a gente vê aqui a mensagem de Hamed, quando ele traz a questão da consciência e da perfeição, a gente tem que pensar de que forma nós podemos viver a nossa vida para que esta vida mesmo, é a vida que eu vivo, sem mudar a vida que eu vivo, sem alterar a família que eu tenho, sem me livrar das pessoas que estão juntas de mim, como é que eu faço para que isso mude no aspecto da minha perfeição? Como é que eu faço para que isso contribua de fato para que eu seja uma pessoa plenipotente nas minhas capacidades? E aí, obviamente, que vai aparecer também uma outra situação no mesmo capítulo chamado o homem de bem, aonde o homem de bem é aquele que vai vasculhar a sua consciência, buscando saber se fez tudo o que podia, se contrariou algum desejo, se fez o mal que não queria, não é? Então ele começa a fazer um exercício mental para poder justamente aplanar as suas anfractuosidades sociais e consertar dentro da sua cabeça aquilo que está difícil, aquilo que está complicado. Hoje conversávamos pela manhã a respeito de um tema muito parecido e nós ouvimos o seguinte relato de uma colega nossa, ela dizendo o seguinte, que no ambiente de trabalho dela, ela está vivendo uma situação complicada e que isso, de certa forma, está causando nela muito desconforto. E ela está vivendo isso de uma forma dolorida, aquilo está doendo nela. E como é que ela concilia isso com aquilo tudo que ela conhece de doutrina espírita, de perdão, né, de reconsideração, de virar outra face, etc. e tal. E aí, obviamente, quando a gente começa a fazer a reflexão em cima deste capítulo especificamente do homem do mundo, a gente começa a pensar por que as pessoas nos incomodam. Por que é que a sociedade é tão dura com a gente? Porque essa é a única forma da gente despertar para mudar aquilo que em nós ainda não está perfeito. Imagine que você tenha um estômago e seu estômago esteja com um problema qualquer, uma úlcera ou qualquer outra coisa, né? E de repente não doa, não tem dor. O que acontece ali? Aquilo vai aumentando, quando a pessoa pensar que não, está sem estômago. Por quê? Porque não recebeu os avisos, não foi provocado no sentido de cuidar, tomar um remédio para resolver o problema do estômago. Então, se de repente você está no lugar e as pessoas estão provocando algo que em você cria desconforto, pare, respire um pouco e diga quais são as lições que estão aqui diante de mim. O que é que está aqui agora sendo apresentado para mim, que eu não estou enxergando? Porque se a gente se colocar só no emocional, a gente reage ao professor. O professor chega, não quero saber de você não, que você é muito duro comigo, vai embora. E eu gostaria que o professor fosse embora. Eu gostaria que aquela pessoa pedisse demissão do cargo e não estivesse mais ali. Mas se ela sair dali, como é que eu agora vou ser despertado naquilo que me incomodou? Aquilo que em mim trouxe uma dificuldade nesse momento só vai ser possível no momento em que eu estiver com aquela pessoa fazendo as coisas que ela faz e aquilo não me doer mais. Aí eu me curei. Então aí agora essa pessoa pode fazer o que ela quiser, porque de mim ela já não incomoda mais. O mal do mundo já não me faz mais qualquer mal. Então eu já estou resolvido. Mas se eu começar a fugir, então eu estou dentro de casa, um outro exemplo muito comum, estou dentro de casa e de repente o companheiro, a companheira, a relação não está muito bem. Então eu começo a viver aí agora um conflito com essa pessoa. O que é que eu gostaria? Pedir as contas, passar a régua, né? Então, o que vai acontecer na próxima relação? Eu tenho certeza que quem já viveu 2 relações ou mais aqui pode atestar o que eu estou dizendo. A gente, quando começa numa segunda relação, tudo são flores, como a primeira também era.
Mas com o passar do tempo, a gente começa a ver repetições de coisas que antes já aconteciam, estão acontecendo de novo, e a máxima conclusão que a gente chega, no caso de homem, é mulher tudo igual. Né? Porque o problema que eu tinha, agora eu estou tendo de novo. Não é isso não, gente. Eu é que não mudei. Eu é que carreguei para minha nova relação a mesma forma de me colocar. Portanto, se eu não mudar, como é que eu vou resolver essa situação? Porque são problemas humanos. São questões humanas que precisam ser bem equalizadas, e assim não forem, como é que eu vou conseguir andar? Então, se minha vida for só ficar saltando de galho em galho, eu estou retardando o meu processo de aperfeiçoamento. Se a minha solução para os meus problemas for me livrar do mal, assim, ó, tchau, eu simplesmente estarei retardando meu processo, tirando da minha vida remédios importantes que curam as minhas feridas. Agora, é fácil curar esse tipo de ferida? Não, é muito difícil, porque dói, porque é complicado, porque eu tenho que ficar o tempo inteiro pensando nisso, desgasta energia e etc. E eu me lembro aí do recurso que o pessoal de experiência traumática usa muito, que a gente pode utilizar isso também, dá o conceito das duas janelas. Pense que você está num trem. O trem está passando junto a uma parede de montanhas. Se você olhar para o lado direito, você só vai ver pedra. Se você olhar para o lado esquerdo, você vai ver um vale enorme, lindo, com cachoeiras e nuvens. Então, se você ficar olhando só para a janela das pedras, a viagem será horrorosa. Mas se você olhar para o outro lado e olhar a paisagem, contemplar a paisagem, a viagem será linda. A escolha para onde você vai olhar é sua. Porque sempre vão existir duas janelas. Sempre vão existir possibilidades outras de se interpretar as questões da vida. Sempre vai ter esse livre-arbítrio nosso de fazer essas coisas, porque a gente não é abelha. Justamente se fosse abelha e a abelha nascesse para olhar pedras, ela ia dizer, olha, a vida é chatinha, porque só tem pedra, porque ela não tem a capacidade de olhar outras coisas. Nós temos. E os espíritos ficam incomodados um pouco, porque nós temos tantas possibilidades e não utilizamos essas possibilidades em nome da nossa vida. A gente fica achando que ser perfeito é, por exemplo, aqui está, inclusive, nesse mesmo capítulo. Gente, eu recomendo que vocês chegarem em casa hoje, pega o Evangelho e vá dar uma olhada nesse capítulo. Porque tem lá os bons espíritas, olha só que coisa interessante. E ele diz assim, 17. O capítulo 17. Ele vai falar a respeito dos bons espíritas, dizendo o seguinte, que tem muito espírita que gosta de fenômeno. Tem muito espírita que gosta assim de ver espírito, das coisas todas que espíritos proporcionam, mas que são muito poucos estão muito pouco disponíveis para fazer mudanças interiores. Esses são chamados maus espíritas, porque são pessoas que não fazem o trabalho de autoconhecimento, não estão preocupados com o eu espírito, estão preocupados com o outro espírito, ou com o espírito obsessor, que vem sempre incomodar a minha vida. Então ele chama isso ele diz que o verdadeiro espírita é aquele que é reconhecido pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações. Eu vou repetir porque isso é muito importante, gente. O bom espírito, o verdadeiro espírita, ele é reconhecido pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Nenhuma palavra existe aí para aqueles que conseguem domar as suas más inclinações, porque às vezes não dá, às vezes não é possível, às vezes é demais para o cristão. Às vezes, quando a gente carrega aqui, eu começo a ver a vida de alguém, se eu for pautar minha vida pelo do outro e ver assim, o outro já alcançou o máximo possível, e eu ficar dizendo, eu sou um verme das estrelas, que eu não consigo fazer o que o outro faz, eu só estou carregando para mim culpa, e estou esquecendo uma coisa importantíssima, o tempo. Esse espírito já viveu coisas que eu não vivi ainda.
Esse espírito já passou por determinadas escolas que eu ainda não tive a oportunidade de vir, por isso ele está assim. O que ele deve ser para mim? Parâmetro, e não simplesmente deve ser para mim um modelo que eu devo comparar minha vida com a dele, porque senão eu vou ficar com inveja dele, e a inveja é péssima para o desenvolvimento espiritual. Respeitar o tempo de cada um. Respeitar o momento em que nós estamos, isso é fundamento de uma sociedade, de uma comunidade cristã. Então, se tivesse ali um espiritômetro na porta do centro, e que só passasse espíritos que tivessem um grau de pureza acima de 60%, essa não seria uma casa do Cristo. Mas se aqui entram espíritos de 10%, 1%, 0%, 100%, ela é a casa do Cristo, porque era assim que Jesus fazia. Jesus nunca perguntou a ninguém do passado. Jesus nunca questionou alguém pelos atos praticados em outras vidas. Jamais. Embora tivesse a capacidade de conhecer, quando ele está diante da mulher samaritana, que ele fala da água que ofertava a ela, uma água que ela nunca mais ia ter sede, ele sabia que ali tinha uma mulher com muitos maridos, uma mulher de vida complicada, ele sabia disso. Quando ele faz aquela passagem da mulher adúltera, ele também sabia que ele estava se metendo em uma questão social complicada, nunca teve essa desculpa. Então, o que nós temos que fazer nas casas espíritas é compreender os tempos diferentes de cada um e nos ajudarmos mutuamente para que todos possamos tirar de dentro de nós o máximo possível que nós trazemos aqui para viver. Trazer a nossa máxima potência. Eu posso não ser muito bom de fazer oração, mas talvez eu seja muito bom de ajudar em outras coisas. Talvez a minha vida, a forma como eu vivo, a forma como eu encaro os meus problemas, seja lição de vida para outros que não conseguem ter estas mesmas possibilidades, esses mesmos recursos. Então, se a gente consegue construir dentro do nosso ambiente espiritual janelas de possibilidades de recursos, aonde cada um possa ver o outro como uma janela da esperança, certamente que nós avançaremos muito mais rapidamente a esta plena perfeição do ser encarnado no corpo físico. E talvez aí nós tenhamos a possibilidade real de fazer o caminho em direção àquele modelo e guia que veio para a humanidade para nos ensinar o que nós tínhamos que fazer aqui, como nós devemos viver as nossas vidas. Jesus, esse modelo, essa referência, ele só vale para nós quando nós encontramos uma forma, um caminho de chegar até Ele, do ponto de vista da sua existência. Não tem nada de especial naquela pessoa, do ponto de vista dele ter superpoderes, que não esteja já em todos nós. E ele dizia, se vocês me amarem, e amar para Jesus significa confiança. Se vocês confiarem no que eu estou dizendo a vocês, se vocês confiarem no que eu estou fazendo, da forma como eu estou vivendo, se vocês confiarem nisso, vocês farão tudo o que eu faço e muito mais. Vocês terão a possibilidade de se encontrar com esta condição minha e outras mais até, além da que você tem agora, se você fizer o que eu peço para você fazer. E a única coisa que Ele pede para a gente fazer é que a gente se ame incondicionalmente. Essa talvez seja a mais difícil fronteira da carne. Talvez os espíritos que consigam suplantar o egoísmo, talvez os espíritos que consigam suplantar a ideia de um falso eu, talvez essa ideia dos espíritos que consigam verdadeiramente ver o outro, a imagem de Deus, seja o último teste dos espíritos. E aí eu vou puxar o saco das mulheres, de verdade. Porque a encarnação feminina é o creme de la creme, é a cenoura, é a cereja do bolo. É aquilo que é colocado em cima, porque a mulher tem a oportunidade de sentir no seu corpo o mais puro e perfeito amor, que é o amor pelo seu filho. O homem, não ainda. Não é? Eu fui pai 2 vezes e eu só conseguia sentir essa interação com os meus meninos depois de alguns meses. Por enquanto eu não tinha cheiro de leite, ele não
eu não fazia muito sucesso. A mãe, sim. Então, essa possibilidade na maternidade, gente, é uma escola do amor ao Espírito. Mas, infelizmente, a gente ainda não prestou atenção nisso direito. A gente ainda não prestou atenção na potência desse amor. Porque hoje a gente percebe que essa maternidade não está sendo considerada pela perspectiva da escola do aprender a amar. Infelizmente, a gente está vendo que nascer para um mundo moderno ou pós-moderno é um mero ato fisiológico, o que não é verdade. Nascer significa reencontrar na carne, vimos aqui, espíritos de condições completamente diferentes e às vezes opostas, que em outras circunstâncias foram para nós dificílimas de encarar e que agora estão aqui nos apresentando a possibilidade de revivermos isso, de reeditarmos essa história, essa possibilidade. Então, se o amor não aparecer ali, se o amor não constituir ou não se constituir nos primeiros sinais da relação entre aquele ser que nasce e aquela pessoa que é o veículo através do qual ele vem, aquela encarnação provavelmente não vai atingir os objetivos máximos possíveis que ele poderia atingir. Porque é de tal sorte prejudicial para uma criança, quando ele é abandonado afetivamente, emocionalmente pelos seus pais. Aí acontece a importância do pai também. Nós não estamos contribuindo quando fazemos isso com a saúde psicológica, mental e espiritual dos nossos filhos. No dia em que a humanidade tiver a ideia do que é um espírito reencarnante, do que é o nascimento, do que é o compromisso espiritual, as famílias vão ter outras configurações. Não serão meros arranjos de pessoas que fazem sentido. Serão verdadeiros reencontros de espíritos, laboratórios de almas que estarão ali prontas e colocadas para que os espíritos ali habitando tenham capacidades para atingir a perfeição naquela existência. Todos podemos fazer isso. A questão é, estamos perdendo muito tempo, gente. Blaise Pascal dizia, há 50% de chance de haver espíritos e 50% de chance de não haver espíritos. 50% de chance é muito. É muito. Não é pouco não, é muito. E quando a gente vê as demonstrações inequívocas da presença de espíritos no pós-vida e reencarnando com experiências como as realizadas por Ian Stevenson, por Jim Tucker na Universidade de Virgínia, a gente vê que fato é, estamos aqui reencarnados sim, e não há dúvida disso. A questão é se a ciência vai ter coragem de encarar isso como um postulado científico ou não. Mas qual é a consequência? Que no paradigma materialista isso não entra na composição das famílias. Essa ideia de que nós estamos recebendo espíritos não entra, e a gente vê na discussão do aborto claramente isso. O que é aborto? Aborto é uma mãe que não quer usar seu corpo, se acha no direito de não usar seu corpo. Tudo bem, não vou questionar aqui essa questão, não vou entrar nesse... Mas só existiu essa questão porque a ideia do reencontro espiritual não foi colocada na mesa como deveria, como um ato absolutamente não de fé, mas de natureza. Quando nós tivermos a ciência de que nós somos espíritos vivendo na Terra e de que a nossa única missão aqui é aprender a amar e sermos amados, como a Med diz. Amarmos e sermos amados. Aprender a amar é maravilhoso, porque você consegue se libertar das falsas prisões do eu. Você consegue destruir as ilusões de uma personalidade falsa, gente. Todas essas personalidades, todos esses papéis que a gente elege pra gente na vida, esses papéis sociais, essas coisas que a gente gosta tanto de valorizar, eles vão morrer no túmulo. Eles vão ficar no cemitério. A única coisa que vai é o espírito com as aquisições desse mix, do que a gente puder adquirir.
Então, se eu chegar aqui e voltar para lá com as mãos abanando, serei como aqueles da parábola dos talentos. Aquele que enterrou os seus talentos é um servo mau e preguiçoso. São cerca de 30 bilhões de espíritos querendo encarnar. Somos 7, tem 23 bilhões na fila, segundo o IBGE espiritual. E esses espíritos gostariam muito de ter um corpo como o de vocês, como o meu, para poderem se libertar de coisas que para eles são muito claras. E para nós se torna difícil porque nós nos esquecemos quando entramos na densidade do corpo. Volta aí a limitação do corpo, como sendo também parte da escola do espírito. Então é importante a gente não se esquecer disso. Família é lugar de aprender a amar. Família é a escola mais importante do amor. E se estiver dando problema, preste atenção, porque ali estão os professores. Estão os professores perguntando: o que você tem que precisa ser modificado? O que você traz que pode ser alterado? Não pense que o outro é um estrupício. Não. Estrupício é nossa rebeldia diante do outro. E eu não estou dizendo aqui, gente, para ninguém viver do lado de pessoas agressivas, pessoas nocivas. Não. Eu estou dizendo a possibilidade de você ter relações pessoais, de você estar na vida com pessoas e desenvolver por elas um sentimento de compaixão, mesmo que você não more na casa dela, mesmo que você não conviva com ela, mas ela cruzou o seu caminho. Pega lá a obra de constelações familiares de Bert Hellinger, vocês vão ver lá as conexões todas que nós fazemos com as pessoas que cruzam os nossos caminhos pelo bem e pelo mal. Então a sociedade é importantíssima. Olha ali o que está sendo dito no Evangelho. Viver em sociedade é importantíssimo. Viver escondido é um ato de egoísmo. E a gente não pode se esconder. Se a gente quer melhorar, se a gente quer ser perfeito, a gente tem que se jogar na rua da vida. Tem que se colocar. Agora, ficar ligado, gente. Ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, é a pior escolha que a gente pode fazer. A melhor escolha que a gente pode fazer é ficar prestando atenção na vida. Ô vida, hoje, o que é que você tem para me ensinar? Eu que sou um espírito, eu sou ainda verme das estrelas. Olha, se Emmanuel pode um negócio desse? Se eu ainda sou um verme das estrelas, como é que você me ensina hoje a não ser mais um verme das estrelas? Como é que você me ensina a ser o espírito de luz que a gente vê brotar nos centros espíritas? Como é que você me ensina a ter uma vida de Bezerra de Menezes? Como é que você me ensina a ter uma vida de Pedro, de Tiago, de João, de Felipe, de Bartolomeu? Como é que você me ensina a ter uma vida de Paulo, de Tarso, de Verdade? Como é que você me ensina a ter uma vida de Irmã Dulce, de Madre Teresa de Calcutá? Que não seja agora, que seja em outra existência, mas como é que você me prepara para isso? Porque eu gostaria muito de passar por mim a sensação de um amor puro e verdadeiro, aonde eu não tivesse outra coisa que não fosse o amor, que não existisse nenhum sentimento em mim que não fosse o amor puro, e que eu me tornasse um verdadeiro trabalhador do Cristo nesta terra de tanto sofrimento, e eu pudesse usar em louvor a Deus, verdadeiro agradecimento a Deus, todas as potências do meu corpo e da minha alma para trabalhar em nome da criação do divino, para trabalhar em nome da obra que o divino nos deu. Gente, esse planeta é muito lindo, esse planeta é colorido, esse planeta é divertido, esse planeta é interessante, esse planeta nos instiga a curiosidade, ele é tudo de bom para atingirmos perfeição. A última coisa que a gente pode fazer é achar que a gente, ao invés de ser um verme das estrelas, nós somos os senhores do mundo.
e que nós temos o direito de destruir a natureza, que nós temos o direito de explorar os animais, que nós temos o direito de olharmos uns aos outros como se fossem diferentes as pessoas, que uns tivessem sangue azul e o outro amarelo e o outro negro e o outro vermelho, quando na verdade somos todos espíritos, exatamente espíritos iguais, sementes divinas, com potências divinas, prontos para acontecer, esperando apenas a nossa vontade de sair do nosso pedestal da ilusão e assumirmos a verdade da nossa realidade humana, que nos permitirá galgar os espaços da perfeição em relação ao reino dos céus. Somente assim nós teremos valorizada uma vida. Nós valorizaremos nosso pai, nossa mãe, não pelo que eles eram, não pelo que eles foram, nem pelo que eles são, porque eles são as limitações deles, eles têm uma vida, eles têm uma história, mas eles me trouxeram aqui. E já que eu cheguei, já que eu estou, deixe-me viver, deixe-me fazer aquilo que eu vim aqui fazer. Deixe-me amar, mesmo que você não me ame. Porque amar quem te ama, isso qualquer um faz. Amar os seus parentes, qualquer um é capaz de amar. Agora, amar aquele que você não conhece, amar aquele que te causou o infortúnio, amar aquele que seria tecnicamente o seu inimigo, eis aí o melhor aspecto da perfeição. Quando nós estivermos capazes, ou formos capazes de amar assim, aí nós vamos saber que verdadeiramente brilha em nós a luz de Deus e que nós estamos verdadeiramente honrando a vida que recebemos para viver. Só assim nós poderemos dizer a Jesus: valeu, meu irmão, pelos exemplos, pela escola, pelas possibilidades que você abriu para mim, pelos ensinamentos que você me trouxe. Ficar cantando música para Jesus, dizendo que ama Jesus e vivendo como Satanás, não dá. Ou a gente verdadeiramente assume nosso papel de seres divinos, ou a gente retarda bastante aquele que será o momento da regeneração do planeta, aonde todos nós poderemos nos abraçar em nome do único amor que existe, que é o amor de Deus. Fiquem com Deus, que assim seja.